Olá YouTube, um dia bastante especial que presenciaremos hoje. Vamos escutar Power Metal do mais puro possível. Halloween, os caras que basicamente popularizaram o gênero, os caras que forjaram os termos do que a gente conhece hoje por Power Metal, que basicamente é isso aqui, ó. Fritação sem precedentes, com efeitos e distorção e pedal duplo e caralho, vocal agudo pra caramba. É isso aí, cara. Vamos ouvir. E o da hora é que aqui tem o Kiss, que tem o Darius, tem o Hansen, tá a galera toda. E eu tô louco pra dar play, pra escutar o novo trabalho do Halloween. Vamos lá, Alemanha, vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Certo? Começamos com pads aí. Atmosférico pra caramba. Olha só esse efeito, cara. É um sintetizador muito moderno. Olha a vibe, cara. Nossa, eles usam uma escala simétrica. Nossa, subida. Muito. Esse sintetizador de fundo bem legal. Power Metal aí. O baixo tá num ótimo nível. Certo. Como eu fazia de costume com o Edu Falaschi, que vou continuar aqui pausando na intro para fazer um apanhado do que foi ouvido. Muitas escolhas melódicas interessantes, atmosféricas, né, uso de escalas simétricas, uso de harmonias interessantes para construir ali uma coisa diferente para então entrar o Power Metal de vez, já com um plano de fundo estabelecido, que talvez volte no refrão, que talvez volte lá na frente. Geralmente esses elementos, quando são introduzidos no começo e depois dão um espaço pro Power Metal, eles voltam. É uma questão de composição. Se não voltar nessa música, talvez volte em algum momento do álbum, porque são melodias bastante peculiares. São escolhas não comuns e eu acho que seria um desperdício que eles não utilizassem isso novamente, para meio que colar tudo junto, né? E bateria acelerando aquela parte lá, meu Deus, muito gostoso o efeito de ouvir ela acelerando, e dá pra ouvir uma bateria de verdade, né? Não é uma bateria eletrônica, é uma bateria gravada por um ser humano, e hoje em dia tão em falta músicas gravadas por seres humanos de mais alto nível, né? Eu tô ouvindo bastante música pop também, né? Porque a gente tem que ouvir de tudo pra aprender, pra entender o universo em que a gente vive, e na música popular é muita bateria eletrônica, e o som eletrônico certinho no beat incomoda, cara. Incomoda, você não se sente conectado, e aqui com uma bateria assim, cara, sabe, secona, sem muito efeito, na cara, com um pan, claro, com uma boa engenharia sonora, mas que tem uma característica humana, e um baixo com um som gordo, né, um som que não é muito afetado por equalização. Acho que isso já faz com que a música aqui seja palatável, independente do que eles toquem. Então vamos continuar, vou voltar um pouquinho aqui antes do vocalista entrar, vamos ouvir um pouquinho o final da intro de novo e vamos continuar. Esse baixo, cara. Tá descendo. Tá. Subiu agora. Ele fez o diminuto ali antes de voltar. Aí, agora vai ter o diminuto de novo, né? Ó. Opa! Esses vocais harmonizados, cara. Tem um cara cantando uma nota mais baixa que a outra. Essas aproximações cromáticas.
Opa, modulou? Por que? Modulou do nada. Esse riff. Bem intricado, bem prog. Olha. Voltamos para aquele trecho que é um refrão, né, basicamente. Eu não sei ainda. O refrão deve ser agora. Algumas mudanças na melodia. Tá repetindo de novo, né? Modulação que correu da outra vez. 3 acordes subindo. Peraí. Vai voltar o riff. Eu preciso pausar porque muita informação acontecendo, cara. Muita mudança de acorde interessante e é o tempo todo. Eles não param, é uma chuva de informações essa música, como abertura de álbum. Na verdade, eu acho que o que ela tá fazendo é uma síntese do que esse álbum significa, né? Que na verdade é uma... Eu acho que ele representa muito, porque é um álbum auto-intitulado, ele é quase uma representação do que o Helloween significa pro metal e o que o metal significa pro Helloween. E a maneira como vários elementos do metal e heterogêneos até estão sendo colocados de maneira tão junta, né? Tem muita coisa aqui interessante, velho. A linha do baixo, sempre delineando certas notas, fazendo uma pegada tanto Iron Maiden até, e a questão dos acordes mudando de maneira frenética e fazendo com que a música seja sempre pra cima. E a mudança melódica, essa modulação que eles fizeram no refrão, que não é ortodoxo, você fazer uma modulação no refrão e sempre fazer ela, sabe? Sempre enfatizar ela, é um refrão grande, sabe? Uma coisa épica, essa energia épica, essa energia de glória mesmo, que é uma música que tá falando desse sentimento, acho que tá sendo captado muito bem pela música. Eu vou voltar um pouquinho esses vocais diferenciados aqui, para dar uma ouvida melhor, porque a região, a frequência, a maneira como o vocalista está cantando aqui utiliza uma técnica bastante específica e isso é legal de ouvir, é um elemento bastante surpresa aqui para a música. Vamos lá. Vê como fica contrastado com as harmonizações? É épico. O grito do metal mesmo. Vê que é quase uma conversa. O prog aí. Vai vir o solo? Boa. Achei que ia ter um bend ali. A modulação. Totalmente maior, cara. Totalmente pra cima. Esse acorde, terceiro acorde maligno, né? Linda a passagem.
Sebastian, clássico do próprio Halloween, né? Isso é referência à própria banda. Oh, masterful one, wake up. Your head still may be fuzzy from intoxicating dreams, but it's the Emperor's Chariot race day. Your dedicated old guard eagerly await your presence at the Colosseum. As for your large flagon of ale, alas, it went flat, and regrettably I had to throw it away. Come now, not a Olha o moment to espaço, waste. o sintetizador, os efeitos sonoros e os acordes dedilhados. Já modulou direto, não repetiu dessa vez. Esse acorde subindo, que coisa linda, cara. Como a mudança no andamento dá uma diferença absurda na textura e na energia que você sente na música, não é mesmo? Isso é fundamental, cara. Tuesday, que porcaria é essa? Peraí, deixa eu tirar esse anúncio da minha cara. Eu quero deixar a foto do Halloween lá enquanto eu falo. Ok, obrigado, anúncio. Valeu pela... Aqui vai começar a próxima, mas ainda não. Cara, sobre o solo extremamente melódico, acentuando notas interessantes, mas o mais importante desse solo não é nem as notas que ele escolheu, mas os motivos melódicos, cara. Muitos motivos melódicos lógicos, sabe? Quando você tem guitarristas, qual é a palavra? Experientes, maduros, eles sabem dar uma continuidade pra lógica do solo, porque guitarrista novo, geralmente os caras querem fritar, né? E a fritação, geralmente, se feita de maneira imatura, ela dá uma sensação de pouca continuidade. Ela dá uma sensação de que, na verdade, o solo foi mais um momento de exercício, um momento de... Até tenta ser um clímax, mas não consegue transmitir a mensagem, sabe? Fica solto. As informações do solo, você não consegue, tipo, falar a parte A do solo, a parte B do solo. É tudo uma coisa só, sabe? Um bolão de notas, um ninho de formiga ali de notas, sabe? Essa é a impressão que fica. Nessa música, Out of the Glory, tiveram vários momentos, sim, de melodias que ela tinha uma continuidade, sabe? Ela tinha uma lógica, ela tinha rítmica. Isso é muito importante, uma coisa que a maioria dos guitarristas não pensam, é rítmica, cara. Se você fica solando tempos ao mesmo tempo, sabe? É um bolo de notas, cara. Você não consegue. Agora você faz a mesma coisa, só que com rítmica, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui na guitarra. O cara pode tocar isso aqui, ó. Agora com rítmica, olha o que o guitarrista aqui tá fazendo. Perceba que você tem uma conexão, porque você sabe o que vai acontecer, e essa pequena previsibilidade no momento melódico que ele criou, que tem vários momentos no solo, é o que faz da música uma música memorável. Você sabe que nessa parte do solo vai ter o tadarará, na outra parte vai ter o tadarará, que é uma resposta ao tadarará. Isso é importante, cara, não é só tararará igual um maluco, não, tem que ter um gingado, tem que ter uma malícia, tem que ter um vocabulário, e esse cara tem um vocabulário absurdo, cara. Pra jogar tanta frase melódica foda em um solo só, o cara tem que ter um vocabulário absurdo. E ele deve fazer isso instintivamente, de tanto tempo que tá trabalhando no Power Metal, e isso é assustador, cara. Eu diria que isso é o objetivo, o pináculo musical que você pode atingir como guitarrista, porque é muito tentador tocar rápido pra impressionar as pessoas e deixar, mesmo tendo a técnica, deixar isso de lado pra tocar as notas certas e pra fazer desafios, fazer melodias e pra acentuar certas notas e pra realmente colocar a melodia junto com a harmonia. Isso é ser músico, isso é ser profissional, isso é fazer da música o protagonista. Por mais que no momento do solo você seja o protagonista, você também
está sendo um protagonista dentro da história. Você não está sendo um protagonista fora da história. E muitos guitarristas são protagonistas fora da história, né? Eles deixam o poder do protagonismo levar a cabeça e acabam esquecendo que existe um contexto em que eles estão inseridos. E esse contexto é importante. Se você quer ser protagonista de uma história, você tem que estar junto com outros personagens e fazer com que os personagens se desenvolvam também. Não adianta você se desenvolver sozinho e deixar todo mundo para trás. Se desenvolveu sozinho, deixou todo mundo para trás, e aí? Como fica a história? Fica uma história chata. Quem que gosta de uma história? Quem que gosta... Me diga aqui nos comentários se você gosta de uma história em que só o protagonista vence, que só um protagonista se dá bem, que os outros personagens não se desenvolvem. Não tem graça. Muitos personagens que a gente se identifica, que são os outros elementos, que dão base firme a esse protagonista e dão lógica ao contexto, e mais importante a lógica mesmo, a coerência, isso precisa estar sobressalente, precisa estar no plano visível. E sobre o grande finale da música, impecável. Talvez tenha me estendido sobre o solo, mas eu queria deixar clara essa ideia que é importante esse sentimento, sabe? Você é o protagonista no momento, mas entenda que existe uma história, existe um contexto. E, entendendo isso, cara, você consegue não só fazer o bem pra você, pra sua carreira, mas também pra banda. E o Helloween, cara, os caras criaram tudo isso. Criaram o Power Metal e estão utilizando aquele baixo descendente lá, lembra muito... Eu não vou nem dizer I Want the Ultimate, mas Keeper of the Seven Keys, todos os álbuns pretéritos do Helloween tem referência aqui, cara. Eu acho impressionante como eles conseguem se reinventar, usar elementos que já foram usados de maneira nova, dar uma roupagem nova e fazer tudo isso parecer tão novo, tão gostoso, palatável. Esse álbum tá com uma energia diferente, cara. Mas tá usando tudo que já foi usado antes. Tanto no Power Metal, coisas de progressivo, coisas intrincadas, alguns tempos quebrados, claro que eventualmente, porque o foco aqui é o Power, técnicas de vocais expressivas, isso aqui vem do metal de ópera, né? O próprio Tobias fazia trabalhos assim, o Aerion, não sei se vocês conhecem uma banda de progressivo que utiliza vocalistas para contar a história. Esses elementos já estão sendo introduzidos há muito tempo dentro da ópera. O próprio Keeper of the Seven Keys e outros álbuns do Helloween já possuíam esses elementos de história sendo contada por diferentes vocalistas. E essa conversa, essas diferentes técnicas vocais, né? Às vezes focando em uma região específica da garganta para gerar certo efeito, outras vezes fazendo um coro, né? Cada um cantando uma terça acima da outra para ter uma grandeza, colocando uma terça em cima da outra para ter essa profundidade do vocal e parecer que é uma voz onipresente. E essa conversa entre as duas, né? A parte natural, a parte visceral e a parte épica e a parte construída e a parte arquitetada, e as duas ali, ó, presentes. Isso é possível. Na verdade, isso é possível de várias formas, mas com o Helloween, como tem 3 vocalistas absurdamente competentes, isso é mais que possível, isso tem que ser feito, isso é um aproveitamento de fato das técnicas que existem no metal e do que eles representam pro metal. Então, cara, eu tô com esperança, eu tô animado com o resto desse álbum aqui, cara. Tem elementos, tipo, bom gosto tá acima de tudo, sabe? Os caras sabem o que dá certo e os caras estão indo com tudo pra chegar nesse resultado positivo pros fãs e pra quem gosta de metal de maneira geral, pra quem gosta de música, né? Caralho, velho. Isso aqui é obra-prima, é uma lição, é uma aula de música. Se você é metaleiro, ouça esse álbum e você vai sair diferente, você vai sair mais maduro, com uma compreensão de composição mais apurada, com ideias mais frescas. Eu acho que isso aqui é ótimo pra você se guiar. Caso você seja um compositor, muita coisa interessante aqui para você aprender e aplicar, né? Beleza? Esse foi o React, espero que tenham gostado. Ficamos por aqui.